presidente Lula recebe hoje 4 ministros no Palácio do Planalto em meio ao acirramento da tensão entre o governo e o Congresso. Um dos encontros é com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que entrou em atrito com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por causa da desoneração da folha de pagamento. O Senado recorreu da decisão liminar em que o ministro Cristiano Zanin suspendeu a prorrogação do benefício para 17 setores da economia e municípios de pequeno e médio porte. Para Pacheco, a petição da Advocacia Geral da União, que motivou a liminar, traça um cenário catastrófico e foi um erro técnico e político do governo. A decisão monocrática de Zanin continua valendo, apesar do pedido de vista do ministro Luiz Fux, que suspendeu a análise do plenário virtual. Além de Zanin, já tinham se posicionado favoráveis à suspensão da desoneração os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro Fernando Haddad justificou a judicialização do processo e cobrou responsabilidade fiscal do Congresso. Segundo o ministro, projetos enviados pelo governo para ajuste de contas públicas foram desidratados pelos deputados e senadores. Todos os projetos foram negociados e desidratados. Agora mesmo, eu tive que renegociar o PERSE, que no meu entendimento tinha que acabar, mas eu tive que postergar e diluir os efeitos dele no tempo. O caso dos 17 setores, que há mais de 10 anos são beneficiados sem nenhuma vantagem para o país. E são mais de 150 bilhões de reais ao longo de mais de 10 anos renunciados sem benefício para o trabalhador e para a economia. A questão dos municípios. Nem era pauta, nem da Confederação Nacional de Municípios, nem da Frente Nacional de Prefeitos. Nunca foi pauta isso. No entanto, uma emenda de última hora acaba sendo aprovada, ela representa 10 bilhões em custo tributário, em gasto tributário, afronta a reforma da Previdência e eu tenho que recorrer ao Poder Judiciário, né, como fiz, para tentar reverter. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que as críticas de Haddad são injustas porque o Congresso aprovou projetos que ajudaram no controle de gastos e no aumento de arrecadação. Na sexta-feira passada, ele já tinha reiterado que a desoneração da folha é constitucional. No caso dos 17 setores, todas as óticas que se queira ver ao cumprimento restrito da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não há definitivamente inconstitucionalidade alguma nesta prorrogação. 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Não teria problema nenhum de vincular qualquer tipo de receita dessa natureza para poder socorrer os municípios do Brasil. E certamente isso vai acontecer, porque nós evidentemente não vamos desistir de defender os municípios do Brasil, de defender os setores da economia. Ontem, durante um evento em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu o diálogo entre os poderes e endossou o discurso do ministro Fernando Haddad. A responsabilidade fiscal é um dever de todos. É com boa política fiscal que nós vamos ter política monetária melhor, com redução de juros e crescimento da economia. Acho que é um compromisso de todos e o caminho é o diálogo.